Olá, alunos do 5º ano, eu sou a professora Adriana, vocês já me conhecem de outras aulas. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar a unidade 7, de onde paramos na última aula. Então, nós vamos continuar estudando a letra da canção O Circo, farei a explicação da 63 a 69. O estudar a língua hoje, nós vamos ver os advérbios, ortografar, que toda unidade nós temos, produção de texto, que é bem tranquila essa produção dessa unidade, depois as tarefas e as dúvidas, entre em contato conosco sempre. Então, nós vamos começar aqui no estudar a língua, que é onde paramos na última aula. Olha o que está dizendo, como sempre, você já estudou os advérbios. Então, nós vamos dar continuidade, vamos relembrar os advérbios e vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Os advérbios são marcadores. Marcadores do quê? De tempo. E aí tem alguns exemplos. Agora, ontem, hoje, amanhã, depois, já, imediatamente. Esses são alguns mais usados, mas tem outros também. Exemplo, fomos ao circo ontem. Então, esse ontem indica o tempo e que está mostrando que foi ao circo. Lugar, lá, perto, longe, atrás, dentro, fora. Também são só alguns exemplos. O trapezista está lá no alto. Quando eu falo que ele está lá no alto, é um lugar. Modo, né? O modo é como está, como o ser está. Então, ele pode estar alegremente, docemente, rapidamente, apressadamente, bem, mal, e tem outros também. O exemplo é, a bailarina dançava graciosamente. É o modo como a bailarina dançava. Além dos advérbios, nós temos também expressões adverbiais. E por que é chamado de expressão? A expressão é formada por mais de uma palavra. Então, ela pode ser formada por 2 ou 3 palavras, dependendo da expressão, que quer dizer a mesma coisa. Então, nós vamos ver agora, alguns exemplos de expressões adverbiais. De tempo, à tarde, de manhã, depois de amanhã, às vezes. De lugar, à direita, à esquerda, em frente a, atrás de. Modo, com delicadeza, em silêncio, às pressas. Esses são só alguns exemplos, mas nós temos outros. A palavra advérbio vem do latim ad mais verbium. Ad quer dizer perto de, e verbium deriva de verbum, que significa palavra. Então, olha o que isso quer dizer. Assim, quando o advérbio acompanha um verbo, um adjetivo ou mesmo outro advérbio, ele modifica o sentido dessas palavras. Modifica como? No sentido de tempo, ou de lugar, ou de modo. Os advérbios podem também exprimir outras ideias. Como eu disse, aquelas são só algumas. Nós temos também aqui, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Exemplos de intensidade. Muito, pouco, tão, bem, mal, menos, mais. Uma frase: de chicote e cara feia, domador fica mais forte. Olha a intensidade. Afirmação. Aqui só colocaram o sim, mas tem também certamente, tem outros de afirmação, né? Sim, vai começar a brincadeira, afirmou. De negação, o não, que é muito usado, mas também tem jamais, tem nunca. A frase de exemplo, quem chorava já não chora. Dúvida, talvez. Talvez a brincadeira comece agora. Então, são mais alguns exemplos aí de advérbios que usamos o tempo todo. E aqui uma explicação complementar para vocês. Advérbio. Para saber um pouco mais, o advérbio possui várias características. Entre as principais estão: é uma palavra invariável. O que isso quer dizer? Não tem gênero, masculino ou feminino, tá? Nem número, singular ou plural. É sempre o mesmo modo de escrita. E geralmente ocupa posição móvel em relação ao termo que modifica, podendo vir antes dele ou depois. E aqui tem 3 exemplos para vocês perceberem isso. O advérbio que usamos aqui é o hoje, que é um advérbio de tempo. Então, olha a primeira frase. Hoje sairei mais cedo. Aqui está o verbo e o advérbio veio antes. Na segunda frase já foi alterado. Sairei hoje mais cedo. O verbo está no início e o advérbio está depois, mas o significado é o mesmo. E aqui, sairei mais cedo hoje. O verbo está lá no início e o advérbio está lá no final. As 3 frases têm o mesmo sentido, só modificou a posição do advérbio. Primeira atividade.
Leia o poema de Cláudio Tebas. Lembra do Cláudio Tebas que nós estudamos, né, na outra unidade? O gato. Os ratos todos me temem, as gatinhas todas me amam, os vizinhos com sono reclamam dos barulhos que faço no muro. Sou muito valente de fato, por isso todas suspiram, tão lindo, tão ágil, que gato. Número 1. No quarto verso, a expressão adverbial no muro refere-se a qual palavra e o que ela indica. Então, eu sempre tenho que identificar, né, a expressão adverbial ou o advérbio, a qual palavra está se referindo e o que ela indica. Então, olha aqui, ó, refere-se à forma verbal faço, né, quando fala assim, ó, dos barulhos que faço no muro, ó, no muro tá ligado com o verbo faço. E o que ela indica? Indica um lugar. Quando eu falo no muro, é um lugar onde o gato estava fazendo os barulhos aí. Número 2. Encontre no poema 2 advérbios de intensidade. E também tem que escrever o que cada um enfatiza. O que enfatiza é o que ele está expressando. Então, olha aqui o primeiro, ó. Lá naquele poema tinha o advérbio muito, no 5º verso. E o que ele enfatiza? A valentia do gato, quando fala que ele era muito valente. Então, você vai localizar mais um advérbio de intensidade lá no poema, escreva aqui e também escreva o que ele enfatiza. 3. Leia em silêncio o poema Dor de Dente. Pediu para ler em silêncio, mas eu vou fazer uma leitura aqui com vocês, tá? Dor de dente é sempre quando lá no céu da boca nubla. De repente, um céu de manto é só véu, nuvem de chuva. Então, você fez essa leitura, você faça novamente. E olha a letra A. Agora, releia-o novamente em silêncio, mas eu vou ler para vocês, eliminando os advérbios e expressões adverbiais destacadas. Ó, todos que estão destacados aqui, agora nós retiramos e olha como ficou, né? Agora eu vou fazer a leitura sem as expressões adverbiais e advérbios. Dor de dente é quando nubla. Um céu de manto é véu, nuvem de chuva. Olha o que está dizendo na letra B. O poema ficou sem sentido, não é verdade? Diga que ideia se perdeu com a eliminação de cada um desses termos. Então, quando a gente eliminou esses termos aqui, né, nós perdemos uma ideia aí no meio desse poema. Então, ó, a primeira que foi retirada, né, o primeiro advérbio é o sempre. Que ideia que se perdeu? Sempre da ideia de tempo. Ó, quando diz todo momento, céu da boca nubla, certo? Então, é uma ideia de tempo, quando fala todo momento. O próximo é lá no céu da boca, ó. Lá, né? Lá. Então, é a ideia de lugar. É lá no céu da boca, né? Onde nubla. Então, você vai fazer a mesma coisa agora com o de repente e com o só. Vai escrever qual é a ideia que esse advérbio ou expressão adverbial indica, né? E ao que ela se refere. Ortografar. Bem tranquila a ortografar, né, de hoje. Então, nós temos aqui duas listas. Na primeira coluna, quem, aqui e esquerdo. Na segunda coluna, cavalo, escova e curva. Nas palavras citadas, que, u e c tem o som de que. Quando a gente pronuncia, ó, que, né? Olha como sai o som. Então, a escrita é diferente, mas o som é o mesmo. A pergunta é, quando se usa que, u para representar o som de que? E quando se usa o c? Então, basta nós olharmos aqui nas duas colunas para identificarmos essa diferença. E aqui, ó, nós já trouxemos para vocês. Usa-se que, u antes das vogais e, i, quando eu quero dizer que ou que. E usa-se C antes das vogais A, O e U, quando eu quero falar K, Co, Cu. Então, basta olhar nas duas colunas que você relembra aí essa parte da ortografia. E aí, nós modificamos os verbos quando fazemos essa troca aí, ó. Complete a lista escrevendo a forma verbal de cada verbo, né? A forma de cada verbo, de acordo com a primeira linha. A primeira já está pronta. Eu toco violão, ó. Co, C-O. Quando eu passei para o passado, ó, eu toquei violão. Quando eu usei o que, eu já tenho que usar o que-u, porque é a vogal E. Vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Eu brinco com a bola, eu brinquei com a bola. Eu fico feliz, eu fiquei feliz. E aí vocês vão terminar para nós
os próximos versos aí. A letra G segue a mesma regra do que. Então, olha aqui, ó. Quando eu uso GU ou quando eu uso só o G, é a mesma regra do QU e do C. Então, olha o exemplo aqui, já tem um modelo aí no seu material. Afago, quando eu passei para o modo passado, para o tempo passado, afaguei. Largo, alarguei. Chego, cheguei. E aí você termina os próximos. A mesma coisa aqui, só que agora nós acrescentamos um sufixo, que é aquele finalzinho da palavra, o sufixo que vocês já estudaram. Então, ó, eira, se for feminino, e eiro, se for masculino. Então, figo, figueira. Pêssego, pessegueiro. Aí vocês vão terminar os próximos aqui para nós. Produzir texto. A produção de texto desse módulo é bem tranquila, é bem gostosa de fazer, tá? É muito comum encontrarmos cartazes afixados em paredes e murais de estabelecimentos comerciais, teatros, cinemas e escolas. Qualquer lugar que nós vamos, agora não, porque nós não podemos ficar saindo de casa. Mas em dias normais, quando você vai a um supermercado, a um consultório, a uma loja, nas nossas próprias escolas, sempre temos cartazes, né, espalhados aí anunciando alguma coisa. Neles são divulgadas informações tentando convencer a adquirir um produto, alertando e instruindo-nos sobre algo importante ou informando sobre determinado assunto ou evento. Então nós temos cartazes de variados sentidos aí. Você já estudou as funções e a estrutura do cartaz, mas nós vamos relembrar essas características. Toda a produção de texto do nosso material, ele traz essas instruções para vocês de roteiro, né? Então, ó, as funções de um cartaz. Serve para instruir, informar ou convencer o receptor. Receptor é quem está lendo o cartaz, né? Por que convencer? Porque de repente você quer vender um produto e o seu cartaz tem que convencer aquela pessoa de querer comprar o seu produto. Contém textos breves, claros e objetivos, que garantem que a mensagem será imediatamente compreendida pelo leitor. Num cartaz, não colocamos escritas muito longas, né, e com letras miudinhas. Ao contrário, são escritas curtas com letras grandes. Apresenta imagens ilustrativas que procuram despertar a atenção das pessoas e facilitam a compreensão da mensagem. Você bate o olho na imagem e já sabe, pelo menos imaginar qual é o assunto daquele cartaz. Geralmente apresenta verbos de comando ou apelativos, como não perca, não deixe, dê, evite, colabore, faça parte, etc. Pode ter um título com a finalidade de atrair a atenção do leitor e definir o assunto. Ó, pode ter um título, nem todos têm esse título. E aqui tem um exemplo, ó. Quando batemos o olho num cartaz como esse, você já vê as imagens aí dos animais e já, com as letras grandes, já identificou o assunto desse cartaz. E aí depois lê os textinhos menores. Finalidade dos cartazes. Dependendo do cartaz que eu vou fazer, eu tenho que pensar o que eu quero atingir com aquele cartaz. Então, eu posso estar tentando instruir. Então, olhando para esse aqui, que é o que está em alta nessa época que estamos vivendo, infelizmente, ó, instruir. Então, esse cartaz aqui, ó, ele serve para informar o que é a Covid-19 e as formas de transmissão da doença. Ele também pode orientar, elencar ações necessárias para combater a proliferação do vírus da Covid-19. Tem cartazes que servem para incentivar, propor uma campanha do agasalho no inverno, por exemplo. Ou divulgar uma propaganda de um produto ou um evento. Se for acontecer uma festa na cidade, algo muito grande, eles têm que divulgar. São usados verbos no imperativo, que são os verbos de comando, cujo objetivo é convencer. A linguagem verbal e não verbal. Então, ó, a linguagem verbal é a parte escrita. A linguagem não verbal são as imagens. Letras grandes e cores diferentes. Para quê? Para chamar a atenção. É tudo para chamar a atenção do leitor. Vocês se recordam que no 4º ano estudaram os cartazes? Então, nós trouxemos aqui um trechinho da apostila, né, do ano passado, do 4º ano de vocês, só para vocês relembrarem. Aqui nós temos 3 cartazes que vocês estudaram. Um é sobre a gripe, também como evitar o contágio. O outro é sobre o trânsito, que todos os anos tem a campanha aí do trânsito mais seguro. E o outro é de economia de água, que também sempre vemos aí a importância de economizar água, né? São só exemplos.
E agora vamos começar o seu, pensar no seu cartaz, que será a produção de texto. Ó. Imagine que um circo chegou aqui na nossa cidade. Infelizmente agora não pode, mas vamos poder mais para frente, né? Bailarinas, trapezistas, malabaristas e palhaços estão animadíssimos para mostrar ao público a arte circense. E eles estão aqui, ó. Roteiro de trabalho, que sempre vem no nosso material, né? A preparação. Então, o primeiro passo, nós vamos começar a pensar nesse cartaz, como será, né? Aqui, ó, tiramos essa parte em grupo, porque infelizmente, se estivéssemos na escola, faríamos em grupo. Mas infelizmente estamos aí à distância, vocês vão fazer em casa, pode ter ajuda aí dos seus familiares, né? Ou você faz sozinho, vocês do 5º ano já conseguem fazer muita coisa sozinhos, né? Você primeiro vai definir, então você vai listando aí no seu caderno, ó. Pense no nome para o circo, tem que ser um nome atrativo, tem que ser divertido. Pense quais serão as atrações que você vai apresentar nesse cartaz. O período de permanência na cidade, porque os circos ficam um tempo em cada cidade, os horários das sessões, o local em que esse circo vai ser instalado. Então você liste aí no seu caderno para você já depois ficar mais fácil de montar o seu cartaz. O segundo passo, a primeira versão, seria em grupo, mas é individual, tá? Você vai criar textos que apresentem as informações por meio de frases curtas. Então, pense em algumas frases que você gostaria de colocar nesse cartaz para chamar a atenção dessa população e ficarem com vontade de ir, né, assistir ao espetáculo circense. Então, liste aí no seu caderno. Use verbos de comando, a fim de convencer o público a assistir ao espetáculo. Aqui falo de grupo, mas você vai fazer sozinho. Então, você vai definir as suas frases sozinhos aí, tá? Passo 3 é a produção de imagens. Essa produção de imagens tem algumas sugestões. Você mesmo pode ilustrar as suas imagens. Quem gosta aí, quem tem essa habilidade, essa facilidade, né? Faça os desenhos, pinte, bem colorido. Como nós vimos na letra da canção do circo, é tudo muito colorido. Então, você pode fazer as suas imagens bem coloridas. Ou, como está dizendo aqui também, você pode recortar essas imagens. Se você tiver livros antigos que não esteja usando, revistas, você pode recortar essas imagens e deixa elas selecionadas aí para a hora de montar o seu cartaz. Né? Aqui está falando que não é em grupo, como eu disse, né? Segunda parte, nós vamos confeccionar o cartaz. Então, ó, a versão final do texto. Então, aqui, o que você vai fazer? O que está explicando aqui, ó? Você vai verificar quais frases você escreveu no seu caderno e qual delas, ou todas, se você achar que tem espaço suficiente, você vai escrever no seu cartaz. Além disso, você precisa verificar se precisa acrescentar ou tirar alguma coisa para ficar mais chamativo. Também precisa prestar atenção no erro de grafia, se tem alguma palavra errada. Na dúvida, consulte o dicionário que está sempre aí nos auxiliando. O passo 2 é a ilustração. Então, você já definiu lá atrás se você mesmo vai criar, né, as suas imagens, ou se você já recortou aí de livros antigos, de revistas e selecionou. E aí você escolhe qual ou quais você usará no seu cartaz. E o passo 3 é o que a gente chama de diagramação. É quando você vai organizar o seu cartaz, porque você vai ter que ter um espaço para a imagem, né, que é o texto não verbal, outro espaço para as suas frases que você escolheu, o nome do circo, as atrações, tudo aquilo que você listou no seu caderno. Agora você vai pensar como será organizado isso no seu cartaz. Por isso que aqui fala diagramação. Uma sugestão, você pode fazer no seu próprio caderno. Pegue uma folha limpa aí do seu caderno, porque o cartaz ele precisa de um espaço grande. Então, você pode pegar uma folha limpa do seu caderno e organiza o seu cartaz aí no próprio caderno. Ou, se você tiver na sua casa, folha de sulfite, avulsa, e quiser fazer na folha de sulfite, também pode fazer, mas depois guarda essa folha, não jogue fora não, tá? Então, você que vai definir, ou no próprio caderno, ou pode fazer numa folha avulsa. É hora da tarefa. Começamos aqui no 4, porque na última aula nós fomos até o 3. Identifique a ideia que os advérbios e expressões adverbiais expressam nos versos da canção O Circo. Então, quando eu falo ideia, eu quero saber se é a ideia de tempo, se é a ideia de lugar, se é a ideia de modo, de dúvida e assim por diante. Então, o que você vai fazer? Ó, letra A. Tem charanga tocando a noite inteira. Ó,
a noite inteira. A ideia é tempo. Letra B, vê melhor quem vê de perto, ó. De perto, é o modo como ele está. Então, é modo. Aí você vai fazer a mesma coisa com o de repente, com o agora e com o ainda. Então, é só escrever, né, qual é a ideia que ele expressa. Número 5. A número 5 tem a ver com o que eu acabei de explicar da produção de texto, né? Aqui falou na sala de aula, mas você fez aí na sua casa, né? Você anotou as frases que você e seus colegas, no caso você, sozinho aí com seus familiares, criaram. Escolha dentre essas frases aquela que julga ser a mais convincente. Uma frase convincente é aquela que convence o leitor, né? Para ser utilizada no cartaz que estão preparando. E aí você vai escolher então, e vai escrever aqui para nós, qual frase você acha que é a mais convincente que você criou. E justifique a sua escolha. Explica aqui para nós por que você escolheu essa frase para colocar no seu cartaz, certo? 6. Para finalizar a primeira etapa do trabalho realizado em sala, mas é tudo em casa, de acordo com a decisão do grupo, você sozinho, né? Desenhe, recorte ou pesquise as imagens. Tudo isso você já fez, você já decidiu se você que ia desenhar as imagens, né, as ilustrações, ou se você já recortou, né? E aí você já selecionou essas imagens aí. Então, isso é uma continuação do que eu acabei de explicar lá na produção do texto, certo? Aqui nós trouxemos um alerta novamente, mas eu já falei, né? Atenção, nesse momento os trabalhos serão feitos individualmente. Você só pode fazer em grupo aí com alguém da sua família aí na sua casa. Aqui nós temos mais um exemplo de cartaz. Observe o cartaz a seguir e responda as questões. Então, quando eu vou observar e ler um cartaz, eu tenho que observar tudo. A parte verbal, que são as escritas, e a parte não verbal, que são as imagens, para eu conseguir entender bem esse cartaz. E aí você vai responder, ó, são 3 questões de múltipla escolha. Letra A, o cartaz foi elaborado com a finalidade de... Como eu disse, todo cartaz tem uma função. Para que ele foi feito, para que ele foi criado. Então, você vai ver qual é a correta e marca. A letra B. Esse cartaz pode ser utilizado em uma campanha do quê? Então, 4 alternativas aqui também, para você ver qual é a campanha mais adequada para aquele cartaz. E a letra C, é uma questão pessoal. Em sua opinião, a imagem escolhida ajuda o leitor a entender o texto? Sim ou não, mas tem que explicar por quê, tá? Todo cartaz tem a imagem aí, né? E será que essa imagem está ajudando, né, aos leitores entenderem? Sim ou não, mas explica por quê. Use argumentos. Vocês do 5º ano já têm essa capacidade, essa maturidade para explicar o porquê que são os argumentos aí. Verificação da nossa aula. Então, você assistiu a videoaula, pausou se for necessário, realizou junto as atividades que foram propostas, fez as lições de casa, tire fotos, mande fotos para nós, grave áudios, quando você tiver dúvida, tá? Não precisa só escrever mensagens, temos muitos alunos fazendo isso, grava áudio ou grava um próprio vídeo, né, nos mandando. É tão gratificante para nós recebermos de vocês áudios, né, ou pedindo ajuda, ou mesmo conversando conosco, aí se comunicando com a gente, né, vídeos, né, as famílias têm mandado para nós vídeos de vocês fazendo as atividades, fotos de vocês fazendo as atividades, estudando em casa, isso é muito bom, né, como eu disse na outra aula, a educação só tem sucesso, né, quando temos uma parceria nossa, né, professores, escola, com a família de vocês. Então, assim, até a próxima aula, estudem bastante. Tchau, tchau.